Fala galera, chega mais, eu sou o Magno Luiz, esse é o nosso podcast de Cara com CEO e já vamos começar o nosso encontro de hoje deixando o like nesse vídeo aqui embaixo, no joinha, não deixa de dar o like, compartilha com todo mundo que você conhece, porque o conteúdo de hoje é de extrema relevância para todos. Então vai lá, levanta agora, pega a sua caneca, acompanha a gente, chega mais, vem junto porque tá sensacional. Recentemente eu recebi aqui uma dupla de duas mulheres poderosas, incríveis, que são a Fabi e a Mari, que são as mentoras do ADA, que fizeram um grande sucesso aqui no nosso podcast. E hoje, não diferente, igualmente como da outra vez, eu estou com mais uma dupla aqui. Mais duas mulheres igualmente incríveis, que tem uma história de coragem carregada por trás delas e que, sobretudo, tenho certeza que a história de deixar a zona de conforto vai inspirar vocês neste episódio. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar as meninas em ordem alfabética e aí eu vou fazer aquela tradicional pesca de currículo aqui para vocês. Primeiro, vou começar com a Aline Lima, que é sócia fundadora da Amalfi Capital, escritório credenciado a XP Investimentos, assessora de investimentos certificada pela Ancor, tô falando certo? Certíssimo. Me corrija aí, hein? Formada em administração de empresas e direito, certificada em Wealth Management, Family Office e gestão de recursos de terceiros. Já atua no mercado financeiro há 15 anos e do lado dela, olha lá, louríssima, a sócia também na Amalfi Capital, a Isabela Macedo, que também é assessora de investimentos certificadas pela Ancor, formada em administração com especialização em finanças, especialista em investimentos pela Ambima e já atua no mercado financeiro há 15 anos. Caramba, gente, ó, eu cansei só de ler aqui o currículo das meninas. Aline e Isabela, obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, por terem encaixado a agenda de vocês. Nós que agradecemos. A partir de agora, vocês estão literalmente de cara com o CEO. Com o CEO. Nossa, que prazer, né? Primeiro agradecer o convite, a gente se sente muito honrada, né, estar aqui com você. E estamos aqui para trocar, né, Magno? Conversar, trocar boas práticas, know-how, aprender. Vamos conversar bastante aí sobre mercado financeiro, trazer para o dia a dia de todo mundo, para o nosso, sobre gestão, empreendedorismo. Agradecer, boa noite a todos. A gente traz aí tanto o inconformismo, né? Que eu acho que a nossa palavra é inconformismo, bacana, né, Aline? Já começamos bem, hein? Já começamos bem. Quanto falar de educação financeira, que eu acredito que é um tema hiper importante, é o momento de falarmos de educação financeira, né? Todos os dias. Então, vamos lá, né? Vamos tocar. Vamos começar começando já? Começar no começo, já, tocando o terror, como a gente costuma falar. Porque vocês tinham um bom cargo estruturado, uma carreira consolidada, né? Digamos assim, até uma posição de prestígio no mercado financeiro, na instituição que vocês trabalhavam. E aí, o que deu na cabeça de vocês para dizer assim, pô, vou sair da zona de conforto, vou sair dessa posição que eu estou hoje, romper, né, com esse conforto que vocês tinham e partirem para a fundação da Amalfi. Eu acho que é um começo relevante para a gente começar a contar a história desse projeto de vocês aqui. Então, eu e a Isabela, né, temos mais 3 sócios e viemos do mercado financeiro de uma grande instituição. Já tínhamos um cargo, né, de confiança, éramos gerentes de relacionamento e trabalhávamos com clientes alta renda, clientes investidores qualificados. E a gente tinha esse inconformismo desde sempre, né? Então a gente sempre visualizou o mercado, como que o mercado estava ali se comportando, o que é que o mercado estava trazendo de novo. E buscamos nos aprimorar e com isso, o que é que veio? Veio a mudança ali do mercado financeiro. A gente dentro do banco que a gente estava, tinha muito fazer mais do mesmo todos os dias. E muitas vezes quando a gente está ali dentro de uma empresa, que é uma boa empresa, a gente não vai tirar o mérito de onde a gente está, mas às vezes a gente segue diretrizes que vão de encontro ao que a gente pensa, ao que a gente queria fazer e gostaria. Então, o que levou a gente a fazer essa mudança de mindset mesmo é o inconformismo em querer fazer da nossa forma, da melhor forma, levar ao cliente o que ele realmente merece e necessita, e também para a gente estar ali em linha com o que o mercado pede no momento, né? Às vezes a gente está dentro de um processo que ele acaba se tornando obsoleto, então a gente precisa inovar. Então, essa inovação a gente
visualizou que seria realmente fora ali de onde a gente estava. Não é uma decisão fácil, porque a gente já estava há 14, eu há 14, Isabela há 15 anos numa grande instituição. Você se despir disso, né, de um cargo alto que você tem, e ir para o empreendedorismo é você nadar no mar desconhecido. Então, a gente teve que ter essa coragem mesmo de sair para o empreendedorismo, e graças a Deus que fizemos. A gente brinca sempre que o arrependimento que a gente tem hoje é de não ter feito antes, né? Então, quando a gente vê uma pessoa ali que está pensando em partir para o empreendedorismo, a gente normalmente encoraja, porque se você tem disponibilidade, você tem vontade, você quer crescer, gente, não tem como não dar certo. A conta vai fechar com saldo positivo, né, Isabela? E a gente sempre fala de essa zona de conforto que a gente quis sair, e como a Aline falou, não foi fácil, a tomada de decisão foi realmente muito difícil. Eu fui, por sinal, a última a tomar a decisão, que eu pensei muito, né, se realmente valia a pena, e hoje, é como ela falou, eu me arrependeria se não tivesse vindo. E a gente sempre fala que a gente já era doutor naquilo que a gente fazia no Bradesco, nas instituições, Itaú, entre outras instituições privadas que todos nós trabalhamos. Então a gente já era doutor naquilo, né? Nossa, eu quero fazer faculdade em outras coisas agora. Então por que não fazer faculdade no empreendedorismo? Por que não optar por coisas novas, né? Por que não abrir os horizontes? E foi isso que aconteceu, Magno. Quando a gente saiu de grandes instituições privadas e realmente acreditou na desbancarização e acreditou que a gente podia, com toda a expertise que a gente via, trazer um nível de qualidade de atendimento muito melhor para o nosso cliente, trazer um nível mais consultivo para esse cliente e trabalhar entendendo que, poxa, eu posso educar financeiramente. Quantas pessoas eu posso atingir hoje educando financeiramente essas pessoas, né? Que é um dos nossos projetos, por sinal. Então, quando a gente pensou nisso e que a gente sai, que faz isso aqui. É impressionante, né? Como a nossa mente se abre, como os horizontes se abrem, como a gente começa a enxergar tudo de uma outra forma, dizer, nossa, tem tudo isso aqui para poder fazer e eu não sabia, né? Onde que eu tava, né, Aline? Que eu não conseguia enxergar tudo isso aqui que tem para poder fazer. E ainda muito para percorrer, né? Acho que a gente só tá no início do processo, né? Com certeza. De tanta coisa que a gente tem para percorrer. Quanto tempo de projeto nós temos na Malf? A Malf Capital completou 2 anos agora, né? Saímos no furacão ali da pandemia, Verdade. No meio da pandemia. Então, são 2 fatores aí que a gente fala, né? A gente foi corajoso em dose dupla, porque assim, a coragem de você sair da zona de conforto e dentro de um processo de pandemia que foi difícil para todo mundo, né? Foi um cenário de caos, um cenário muito crítico, e principalmente no mercado financeiro, que foi onde realmente, além da, claro, a saúde, mas o mercado financeiro ele ficou muito impactado, né? Eu lembro que na pandemia, na quarta-feira de cinzas, quando o mercado abriu à tarde, a gente teve bolsa despencando, as bolsas mundiais, a gente não entendia, a gente passava por circuit breaks um atrás do outro, coisa que não acontecia na bolsa há décadas. Então, assim, foi um processo difícil, mas que também nos impulsionou e nos encorajou. Fez parte ali do processo de tomada de decisão, foi muito importante. E a gente tem 2 anos, né? A Malf está aí nesse processo de 2 anos, somos credenciados à XP, que é uma gigante hoje de mercado, quando a gente fala de ecossistema financeiro, e estamos surfando aí nesse mar, né, do empreendedorismo, trazendo para os clientes o que a gente tem de melhor e levando o que a Isabela falou, o viés da educação financeira, porque a gente acredita que o investidor hoje não dá para ser como era há muito pouco no passado, muito recente, né? Aquele investidor que ia lá no banco, o gerente falava, olha, eu tenho isso aqui, um CDB pagando 100% CDI, ele aplicava e só ia falar com o gerente de novo no vencimento daquele papel. Então, era um investidor que normalmente não buscava o conhecimento, até por questões econômicas e culturais, né? Lá atrás a gente vivia cenário de taxa de juros muito alta, né? O investidor ele não precisava correr risco, porque ele tinha lá aquele velho, entre aspas, 1% garantido ao mês. Perfeito. Então, a gente veio mudando muito esse cenário, e o que traz muito esse poder discricionário do investidor entender se aquilo realmente é bom para ele é o conhecimento. Então, a gente foca muito nisso. Hoje os nossos clientes, eles precisam, a gente instiga eles a conhecerem o mercado, a entender o mínimo ali de investimento para tomar decisão. E é importante a gente, tu até pedir a permissão de vocês para poder fazer uma pausa, porque vocês me contaram uma história interessante, né? Sim. Primeiro vocês falaram de inconformismo, que é uma coisa bacana, uma palavra fantástica, adorei a palavra, né? A utilização da palavra aqui de vocês hoje.
Mas, sobretudo, vocês me disseram, tivemos que ter coragem em dose dupla, porque, além de ser a zona de conforto, a gente vivia um cenário de caos. Verdade. E não é clichê quando a gente fala, e a galera tem que entender, que aquela pessoa que tem inteligência emocional, e por um acaso eu estava conversando sobre exatamente isso hoje, a pessoa que tem inteligência emocional, ela tem a capacidade de racionalizar no cenário de caos. E é esse cara, geralmente, que vai ser o melhor garimpador, aquele que vai minerar o maior número de joias ou de ideias importantes ou de sacadas legais e que no caos vai gerar receita, no caos vai gerar oportunidade, no caos vai gerar grandes ideias. E vocês fizeram exatamente isso no meio da pandemia, né? Então... E Magno, desculpa interromper, mas a gente teve que se reinventar. Eu sempre converso isso com a Aline, com os outros sócios, de falar de se reinventar como profissional. Porque não é simplesmente o empreendedorismo que é tão difícil, que você sabe que é um desafio diário. É também a questão de você entender que o comportamento do investidor mudou. É você entender que você não analisa mais o investidor como você analisava antes no pós-pandemia. É entender que o investidor ele sempre foi imediatista e ele se tornou mais exacerbado esse imediatismo dele. Então a gente para pensar, a gente volta um pouco, né, Aline? Para pensar e diz assim, eu não tenho mais como atender um cliente simplesmente por analisar um perfil de investidor exigido pelos órgãos reguladores. Eu preciso entender quem é esse cliente. Eu preciso entender momento de vida, eu preciso entender sonhos, eu preciso entender objetivos. E modular e adaptar o seu negócio a ele, né? Justamente. Um diferencial na pandemia, que o que é que aconteceu? Era um momento que o cliente estava extremamente fragilizado, porque muita gente estava posicionada, até quem estava dentro da renda fixa sofreu ali a oscilação, então era um cenário que o investidor, de um modo geral, não estava acostumado. Então, ele estava muito fragilizado e precisando do consultor, do gerente ali muito ao lado dele. E foi nesse momento que os bancões acabaram deixando esse cliente ali, ou por medo de tratar direto com esse cliente, ou porque receio de um modo geral, esse cliente ele se sentiu abandonado de um modo geral. E aí é onde entra o diferencial da assessoria financeira. O mercado de assessoria financeira, por incrível que pareça, cresceu muito na pandemia. E cresceu por quê? Porque ele pegou na mão desse investidor e falou, não, você não está sozinho. Eu vou te dar aqui toda a assessoria. Eu vou te explicar porque o mercado está caindo. Eu vou te falar sobre perspectivas, positivas ou negativas, mas eu vou te falar sobre perspectivas. Eu não vou fugir do investidor nesse momento. E foi aí, ao meu ver, o grande diferencial, porque é onde o investidor ele se sentiu acolhido, é onde ele se sentiu ali. O mercado pandêmico ele pede personalização. Com certeza. O cenário pós-pandêmico ele pede personalização. Todos os negócios têm que ser personalizados e modulados de acordo com o cliente, e o perfil de cada cliente é diferente um do outro. Então, é verdade. Quem não é dinâmico não consegue mais se manter. E aí eu queria falar com vocês sobre essas dificuldades que vocês começaram a falar bastante aqui já para mim no começo, porque vocês têm mais 3 sócios. Sim. Vocês lá tem mais 3 sócios. Quais são os principais desafios? Vamos lá. Sair da zona de conforto, em grandes instituições, todo mundo lá, doutores no que faziam, né, donos de si, e viemos para o mundo do empreendedorismo. Fazer faculdade, iniciar E diga-se de passagem, faculdade de empreendedorismo só se faz na prática. Na prática. Não tem nada igual. Na prática. Então vamos lá, qual é o maior desafio de empreender? Manter uma sociedade saudável ou uma empresa em pleno crescimento? Né? São fatores que complicam. Na verdade, eu acho que são vários desafios, né? Acho que o desafio é diário. A gente usa muito a palavra malabarismo, né, Aline? Que é uma palavra que você realmente estar ali. Tá segurando os pratos do dia a dia, né? É você segurar os pratos do financeiro, da gestão de pessoas, do relacionamento com os sócios, porque cada sócio tem um pensamento diferente, né? Apesar de estarmos na mesma página, alinhados no mesmo objetivo, cada sócio tem um pensamento diferente, alguns mais no lúdico do processo, outros mais no racional, mas eu acredito que desafio maior é diário, assim, todos os dias. São vários leões, na verdade, né? Não existe um leão só, são vários leões por dia. É a mudança do mindset, né? Eu acho que o grande desafio do empreendedor que vem de um processo seletista, né? Que você está acostumado a estar dentro de um arcabouço de uma empresa, né? Que te dá todo um processo já pronto. E de repente você sai para criar a sua com as melhores das intenções, porque você quer ser referência ali, né?
meio que você está inserido. Então, o desafio é você ter que criar todo o processo da forma que você quer. E, de repente, quando você está ali dentro da sua empresa, você vê que não necessariamente vai ser na velocidade que você quer. Verdade. Então, você vai ter que criar problemas que você vai ter resolver lá na frente, mas são problemas positivos, mas porque a solução você vai ter lá. Então, essa questão do empreendedorismo, eu acho que é diário o aprendizado. Quando a gente fala de sociedade, eu acho que o que vai imperar aí vai ser o respeito e a comunhão pelo bem maior que é a empresa. Então, você tem que deixar de ter ego, porque você vai querer ali, tá querendo, você quer que a sua empresa cresça, você quer que a sua empresa supere a meta para você dobrar a meta de novo. Então, quando você converge nesse sentido, a sociedade ela tende a dar muito certo. Quando você está pautado no respeito, então o sucesso aí vai ser inevitável. Mas é como a gente fala sempre, o desafio é constante. A gente estava falando agora há pouco que não existe uma empresa que você vai criar ali um planejamento todo correto e vai seguir ali até o final. Tem alguma coisa errada dentro desse processo. Vão existir os desafios, você vai se deparar com situações inusitadas, com situações não planejadas. E o empreendedorismo é isso, é você criar soluções para o que você não esperava, mas você vai chegar naquele objetivo que você traçou lá no início. Não existe plano perfeito, né? Plano perfeito é utopia. Quem espera o plano perfeito fica sentado e vê a vida passar, não coloca em prática as ações que tem que colocar. E eu acho que é importante, inclusive, a gente dizer isso para a galera, que muitas vezes você vai começar um negócio e não vai ser como você quer. Muitas. Né? Você vai esperar alguma coisa no negócio, você vai colocar suas fichas, depositar nas suas emoções e as coisas vão acontecer num ritmo diferente, de uma forma diferente, e você vai errar. Porque é normal você errar. E é no estresse que você erra e que você aprende, e é no estresse que você cresce. É isso mesmo. Então, se você se isolar de forma a não cometer erros, você não vai crescer, você não vai progredir, não vai conseguir empreender como você deveria empreender. Então, é importante quem está começando um negócio hoje, ou quem está pensando em começar um negócio, entender que é preciso respeitar o processo. O processo de maturidade de uma empresa ela vem com estresse. O processo de maturidade de um empresário, de um CEO ou de um executivo, ela vem com as falhas, ela vem com os erros, ela vem com uma herança de fracassos que vão chancelar ele para o sucesso no futuro. E existe, Magno, também, eu falo sempre, que vão existir variáveis controláveis que está dentro ali da sua empresa, que está na sua mão resolver, e vão existir, inevitavelmente, as variáveis incontroláveis, que é o mercado. De repente você se depara com uma situação econômica, é uma decisão do Ministério da Economia, é uma decisão presidencial, enfim, existem várias variáveis que são incontroláveis e que você vai ter que lidar com elas ao longo da sua vida empreendedora. Que se você se desespera no início, você tem que estar com o seu propósito muito certo ali. Eu estou aqui para esse fim. Eu sei que vai ser difícil, existe um caminho, como você falou agora há pouco, a ser percorrido e eu tenho que estar disposto a isso. Eu não vou ter a minha empresa hoje e no dia seguinte eu vou estar apenas controlando essa empresa, tomando decisões. Não, existe um caminho a ser percorrido. É o que a gente fala, que é o chão de fábrica mesmo. E eu falo sempre que para você ter o respeito de quem está ali ao seu lado, quem está ao seu lado tem que ver que você está construindo mesmo. Você tem que saber o que é que você está fazendo, como é que sua empresa roda, o que é que dá certo, o que é que não dá. E esse conhecimento ele só vai chegar para você se você estiver mesmo na construção, tijolinho por tijolinho, é o que vai dar para você ali a veemência mesmo do processo. Eu acredito muito nisso. E sociedade é igual a casamento, qualquer relacionamento. Se não tiver admiração, morre. Se você não coloca a mão na massa, se você não executa, se você não traz ideias novas, se você não abraça a ideia do colega, não respeita o fracasso do colega por muitas vezes, você perde a admiração e o processo ele morre, né? E eu sempre falo, Magno, que jogo combinado não sai caro. Sempre falo isso. E eu acho que o primeiro jogo combinado é consigo mesmo. Ou você combina o jogo com você mesmo, se dá prazos, respeita e tem compromisso com você mesmo e disciplina naquilo que você vai fazer, ou a coisa não vai pra frente, porque como a Aline falou, eu tenho que ter respeito por mim mesmo e pelo outro, e pelo negócio que a gente está construindo juntos como equipe.
né? Estando todos alinhados dentro desse processo. Então, ou eu assumo e combino o jogo comigo mesmo, né? Me olhando no espelho dizendo, nossa, qual foi o jogo que a gente combinou, né? Qual foi o prazo que a gente se deu para esse processo? Porque senão a gente vai se frustrar o tempo inteiro. Exatamente. Né? Dentro do negócio. E aí, vamos lá. A gente tá falando aqui de vocês estavam... Vou voltar a historinha aqui da instituição financeira super estruturada, que vocês tinham, inclusive, uma categoria de clientes elevada. Até hoje vocês mantiveram essa categoria de trabalho mais private dentro do negócio de vocês, mas aqui eu tô falando com gente de todo tipo. Sim. Né? A galera que tá com muita grana para investir para as meninas agora, já vai mandar aí o direct querendo saber como é que funciona. E a galera que quer começar a investir. Então eu tô na frente de duas assessoras financeiras e quero saber de quem tá querendo começar. Eu vou fazer uma introduçãozinha, tá? Que a gente sempre gosta de fazer e que a gente traz uma analogia com a corrida dos ratos. Você já ouviu falar na corrida dos ratos? Não, conta pra mim. Tá, a corrida dos ratos é o seguinte, pode imaginar mesmo lá o ratinho correndo na sua rodinha. O que ele faz? Ele fica o tempo inteiro correndo e ele não sai do lugar. Perfeito. Ele tá ali o tempo todo. Isso ocorre, a gente traz isso para o brasileiro hoje culturalmente. O que é que o brasileiro faz? Ele trabalha para ganhar dinheiro, o salário dele, para gastar o dinheiro pagando as contas, e aí ele trabalha novamente para ganhar o dinheiro, para pagar as contas, e ele fica dentro do que a gente chama de como uma analogia da corrida dos ratos. O investidor que ele ainda não é um investidor, a pessoa que está dentro da corrida dos ratos é o gastador. É a pessoa que ainda não chegou no estágio de consciência de dizer, será que eu posso mensalmente aportar algum recurso? Ou como que eu começo a fazer isso? Como que eu começo a juntar dinheiro? Como que eu começo a acumular riqueza? E aí a gente pergunta, Magna, sempre assim, você chega numa sala cheia de gente e fala assim, quem quer ficar rico? Eu falo rico de riqueza, tá? A gente tá falando de finanças, assim. Quem quer ficar rico? Todo mundo, né, Aline? Todo mundo levanta a mão e quer ficar rico. Mas aí pergunta, quantas pessoas têm a riqueza como objetivo? Como objetivo de vida? Como objetivo dizer assim, nossa, eu tô pensando na minha qualidade de vida futura. O que é que eu tenho que fazer agora para que no futuro eu tenha qualidade de vida? De que forma eu saio dessa corrida dos ratos? Né? Então, por que a gente tomou a decisão de sair, de trazer o conhecimento, a educação financeira? Porque a gente acha que a pessoa ela não consegue iniciar o processo sem ter essa virada de chave. De entender que, poxa, eu preciso primeiro ter a riqueza como objetivo, riqueza que eu falo em bens materiais mesmo, tendo a riqueza como objetivos, aí sim eu vou partir para o processo. Que o processo é entender como que eu vou ter metas para alcançar esse objetivo. E aí eu tenho isso na minha vida e eu vou seguindo esse fluxo, que aí a gente vai definir de várias formas como que você pode, dentro de todo o processo, chegar no patamar futuro de ter essa qualidade de vida, de conseguir alcançar essa qualidade de vida. E o principal é que a gente fala muito, independente de condição financeira, é a busca pelo conhecimento. E aí, quando a gente fala de mercado financeiro, a maioria das pessoas vai dizer, não, Aline, mas mercado financeiro é muito restrito, essas informações são muito complicadas, eu não tá dentro do meu dia a dia. E aí a gente fala para todas as áreas. Eu tenho clientes que são médicos, profissionais da área de saúde, filhos, então, que acham que é uma coisa muito distante, mas não é. O mercado financeiro, Magno, ele tá diretamente ligado no nosso dia a dia, o tempo todo. Então, a gente toma decisões financeiras na nossa vida todos os dias. Então, o que a gente precisa fazer é tornar essas decisões financeiras inteligentes. Seja para comprar um cafezinho, seja para fazer um lanche. Aquela pessoa que trabalha, que ganha o salário mínimo, mas que todo dia ela toma um cafezinho na porta do trabalho dela. Será que, mas o cafezinho é R$1,50? Mas R$1,50 multiplicado por 20 dias úteis, multiplicado por 12 meses no ano, será que não faz uma diferença no orçamento? Quando a gente coloca isso aplicado diariamente em juros compostos, faz uma diferença. Então, assim, são decisões financeiras que a gente toma e que a gente precisa tornar essas decisões financeiras inteligentes. E aí você vai me dizer, Aline, mas o mercado financeiro não está dentro do meu dia a dia mesmo, do meu trabalho. E aí eu te pergunto, você é tão importante quanto você conhecer os termos, por exemplo, que você utiliza? Você é um cara que está ligado aqui à área de gestão, você tem uma mega empresa que precisa estar o tempo todo lidando com pessoas, então você senta, você faz, você conhece isso. Eu falo com você de brainstorm, KPI, organização, controle, você vai conhecer esses termos, né, tranquilamente. E aí se eu perguntar para você, Magno, Selic, IPCA,
Você vai me dizer, não, mercado financeiro, a maioria vai dizer isso. Mas são termos básicos que a gente precisa conhecer que estão ligados diretamente no nosso dia a dia. Gente, Selic é a taxa básica de juros. O que é que isso vai impactar na minha vida? Isso vai impactar na sua vida se você for tomar um empréstimo no banco. Ele é totalmente lastreado a Selic. Se você vai fazer uma aplicação, por mínima que seja, a Selic ela vai lastrear essa aplicação. IPCA, acabei de falar que agora o que é IPCA, que termo é esse? Gente, IPCA é a inflação. É o nosso cotidiano, isso tá né? ligado no nosso dia a dia. Você vai no supermercado, você vai comprar um pacote de feijão, por exemplo, hoje tá X. Se a inflação aumenta, que é o IPCA, esse feijão amanhã já vai estar outro preço, daqui a uma semana ele vai estar mais caro ainda. Isso é impacto direto no bolso do consumidor. Então, será que o mercado financeiro, esses termos, não estão ligados no nosso dia a dia? Estão. Então, o que a gente precisa fazer é entender, otimizar e trazer isso da melhor forma para a gente. Então, o grande desafio da gente como assessor financeiro não é simplesmente atender o cliente e montar uma carteira. Vai muito além, a gente precisa levar a educação financeira como base para o cidadão de um modo geral. Porque só com conhecimento a gente vai mudar esse cenário. A gente tem hoje 69% da população brasileira que não poupa, que não guarda nada do que ganha. É uma realidade muito ruim. Por quê? Porque se essa pessoa precisar de uma saúde, por exemplo, de se hospitalizar, ele vai depender de um sistema que a gente sabe que não é tão bom assim e, por exemplo, vai onerar o governo, essa pessoa ela vai ficar à mercê ali de outras situações. Se ela tivesse uma poupança que no D0 trouxesse uma qualidade para aquele momento de vida, para aquele problema, seria totalmente diferente. Então, o que a gente precisa levar e quer muito fazer, e já faz isso através da educação financeira, é justamente o conhecimento para a população aí de um modo geral mesmo. E aí eu já vou conectar com o próximo tema que a gente ia falar aqui agora, porque você já deu uma puxadinha, que é para falar sobre estabilidade, né? Muita gente, principalmente quem é elitista, ele tem esse sonho de estabilidade na vida que quem empreende sabe que não existe, né? Verdade. Estabilidade não existe em lugar nenhum. E, por muitas vezes, essa pessoa que se atém demais a esse sonho da estabilidade, ele não dedica força suficiente para pensar no futuro, que foi o que você acabou de falar, Aline. Então, assim, a importância, por exemplo, que pouca gente mensura, de fazer um investimento numa previdência privada pensando no futuro. Tá? Estou dando um exemplo bem básico aqui para uma consequência futura de vida, para uma qualidade de vida melhor no futuro. Tá? Explica para quem está em casa como é que funciona isso, qual a importância de fato na prática desse planejamento futuro de vida, porque está muita gente aí no oba-oba de viver o dia a dia. É isso mesmo, Magno. Muito preso no presente, muitas vezes preso no passado, deseja demais para o futuro, mas faz pouco para que isso aconteça. Eu acho que a gente precisa pensar, e a gente conversa muito sobre isso quando a gente fala de planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? É você pensar nas etapas, é como um quebra-cabeça, que se esse quebra-cabeça não for montado corretamente, ele não tem como você constituir essa qualidade de vida futura. Primeira relação com o dinheiro. A nossa relação com o dinheiro é emocional, não é racional. Então, assim, como o dinheiro te traz momentos de felicidade, você tem relação emocional com o dinheiro, aquele apego emocional, e a gente precisa ter um lado racional. A gente precisa racionalizar o dinheiro. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto e quanto que sobra. Quanto que está sobrando para eu realmente começar a investir? E aí eu venho para o primeiro ponto, que é o meu orçamento doméstico. Como que eu estou cuidando do meu orçamento doméstico? Quanto que está efetivamente sobrando? É esta sobra de recurso que vai me ajudar a iniciar os meus investimentos. Essa sobra de recurso que vai definir, porque nós na assessoria, a gente vai trazer o conhecimento e a gente vai direcionar os investimentos. Claro que pautado sempre no perfil, mas é um trabalho em equipe. Eu preciso fazer o meu papel e o investidor precisa fazer o papel dele. A gente tem equipe nesse processo. Então, o investidor faz o papel dele entendendo como que está meu orçamento. Quanto que está sobrando?
Qual que é o tipo de investimento que eu vou com o meu assessor entender para que eu possa ter uma qualidade de vida futura? Ou se não né? sobra, fazer com que sobre, né? Fazer com que sobre. Porque dentro do planejamento financeiro, que a Isabela falou, que não existem estudos voltados, né, para o planejamento financeiro, e dentro disso foram evidenciados 3 perfis comportamentais de pessoas, das pessoas de modo geral. Então, o primeiro perfil que foi evidenciado foi o perfil gastador. Então, é aquela pessoa que tudo que ganha, ela gasta, vive no cheque especial, então não sobra dinheiro para nada. Tenho certeza que todo mundo aqui conhece uma pessoa com esse perfil, né? Então, esse é o perfil que a gente não deve nunca estar. Então, outro perfil evidenciado é o perfil poupador, que é aquele perfil de quem trabalha, ganha ali o seu dinheiro, consegue guardar, só que ele guarda errado, ele coloca na poupança. Gente, pelo amor de Deus, poupança não. Quem estiver na poupança, Quem estiver na poupança, vamos sair agora, porque poupança não mais. E o outro perfil evidenciado é o perfil investidor, que é o perfil ideal. É aquela pessoa que consegue, tem o seu recurso, consegue guardar parte do que ganha, mas ele investe de forma benéfica. Ele se especializa, ele estuda, ele entende o mínimo de investimentos para investir parte do que ele ganha de forma correta. Então, o perfil, dentro desses 3 perfis, o gastador a gente tem que sair dele, quem tiver imediatamente. O poupador, ele tem uma parte positiva que ele consegue guardar a parte do que ganha, mas ele está investindo, colocando ali na poupança, está errado, tem que sair, pessoal. E o investidor, que é aquele perfil correto, ele guarda a parte do que ganha, investe de forma positiva, busca conhecimento, então a gente tem que mirar lá no perfil investidor e correr atrás dele. Então, quando a gente fala de previdência privada, como você falou, é uma ferramenta importantíssima para quem quer fazer um planejamento futuro. É importante falar que a gente pode começar a investir com valores pequenos. Então, hoje a gente consegue fazer uma previdência privada a partir de R$100. Eu ia perguntar isso. Com R$100 eu posso começar a fazer meu investimento? Consegue. E aí você vai decidir se você vai ter. Gente, R$100 é uma pizza que você vai parar de comer, hein? Pois é. Então, assim, é o que eu acabei de falar. São decisões financeiras inteligentes. Será que se eu deixar de comer uma pizza 2 finais de semana, será que eu não consigo guardar ali R$100 por mês? Esses R$100 ao longo do tempo, no lapso temporal de 5, de 10 anos, vai me render quanto? Com quanto eu vou estar lá na frente? Maravilha. E a previdência privada é um instrumento muito bom, importantíssimo, até porque vai ser um complemento lá na frente, né? Porque muita gente não paga INSS, muita gente paga, mas a gente não tem certeza se vai ter lá, é uma coisa muito certa, existe a reforma previdenciária, vários outros. Os valores são bem aquém de uma vida confortável. Sim, né? bem com certeza, com certeza. E vocês lidam com o risco iminente diariamente, né? Investimento financeiro geralmente é traduzido em ganhos e perdas, e às vezes dá tudo certo e às vezes também não dá. Né? E como é que a gente lida com essas imprevisibilidades, principalmente com aqueles clientes que vocês falaram agora, um pouquinho mais imediatistas, o cara que já quer começar tipo day trader, já. O cara já quer abrir um negócio já no pânico total do dia a dia do mercado de ações. Magno, por isso que a gente fala que no pós-pandemia, principalmente, a gente mudou a nossa forma de conduzir, a gente se reinventou como profissional. Existe um questionário que as pessoas que começarem a investir, porque eu sei que muita gente vai começar a investir depois daqui do nosso papo, eles vão responder e vai aparecer lá se você é conservador, se você é moderado e se você é agressivo. Durante o processo de pandemia que a Aline citou aqui, que a gente viu vários clientes evoluindo o patrimônio, não interessava se o cara era conservador, se o cara era moderado, ele estava perdendo dinheiro naquele momento. Então, agora, a gente precisa, sim, ter perguntas complementares para entender o perfil, porque o risco ele pode ser a parcela de ganho que eu posso ter a mais, ou eu simplesmente não dormir, ou eu simplesmente não conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Do patrimônio, né? Justamente. Então, para entender esse investidor, eu preciso entender qual que é a sua estrutura familiar hoje, qual que é o seu objetivo hoje, esses R$100 que você vai acumular, qual que é o seu objetivo futuro, para que lá na frente você consolide patrimônio e tenha essa qualidade. E aí, quando a gente fala de risco, mesmo que o cliente tenha um perfil agressivo, a gente não impõe risco dentro desse portfólio de investimentos se a gente não entender nas perguntas complementares se ele deita a cabeça no travesseiro e consegue dormir, mesmo sabendo que seu patrimônio está oscilando diante
do cenário econômico, E a diante gente do tem que está casos, acontecendo no variáveis mercado. externas, com Variáveis parte externas política, o tempo política todo. externa, política interna. Agora mesmo a gente teve o movimento das Americanas, né, que foi um movimento gigante no mercado financeiro. Tivemos o movimento da Light, que é a maior geradora de energia elétrica do Rio de Janeiro. E os clientes que estão ali, Magno, posicionados, né, Aline, no renda fixa, conservador, os fundos de renda fixa tiveram rentabilidade negativa. Como que você explica para o cliente conservador que o fundo teve rentabilidade negativa? Né? Como que você lidar com esse tipo de movimento? Então, aí essa o é a cliente questão. descobre que a renda fixa não é tão fixa fixa. assim, né? Mas quando a gente fala essa questão do mindset ali do investidor, a gente lida diariamente com isso. E aí eu vou dar um exemplo para você, para ficar mais palpável. Essa semana passada, né? Eu tive um cliente que ele tem, acho que próximo de 40 anos, ele vendeu um imóvel e aí queria investir em risco. A nossa bolsa é uma bolsa que está relativamente abaixo do valor de mercado, né? A bolsa caiu bastante, é um bom momento de entrada, mas para quem tem um horizonte ali de longo prazo, quem tem um perfil mais agressivo. E aí esse cliente vendeu esse imóvel e ele queria investir 100% da venda desse imóvel em bolsa. E aí, o que é que a gente analisa? O perfil dele é um perfil agressivo. Se eu fosse me pautar legalmente, eu tava ok. Tem um perfil agressivo, é um cara que tá com dinheiro e quer aplicar, ele tem consciência do que tá fazendo. Eu, Aline, assessora de investimentos, pautada legalmente, poderia pegar 100% do recurso dele e investir. Mas por que eu não faço isso? Porque no feeling que eu tenho com o cliente, eu conheço o meu cliente, eu sei que o momento de vida desse cliente não comporta essa alocação 100% desse recurso em bolsa. Por quê? Porque ele me disse anteriormente que ele poderia precisar desse recurso a qualquer momento para comprar um novo imóvel porque a esposa estava grávida. Então, assim, de repente ele aloca na bolsa que pode cair no dia seguinte, no momento seguinte, precisar dispor desse recurso e aí ele vai realizar uma perda sem necessidade porque ele vai ter que comprar um imóvel. Então aí é onde a gente faz a ponderação do perfil de investidor com o momento de vida do cliente. Então é onde o assessor ele precisa ter realmente esse feeling, né, de não apenas levar em consideração um formulário engessado, que o mercado todo é obrigado a fazer com que o cliente responda, ele vai responder, mas entender também o momento de vida desse cliente. Então é importantíssimo esse feeling do assessor de investimentos. O empreendedor, ele tem que entender que é importante arriscar, mas também tem que medir e calcular o risco que você vai correr, né? Não dá pra gente tentar dar um passo maior do que a nossa perna, porque assim como a gente cresce, a gente desce também, né? E tem um porém, Magno, no mercado financeiro hoje, que é os vieses comportamentais, né? Que é como que a psicologia é envolvida nas finanças, como que o investidor se comporta. E tem um viés comportamental que é o que a gente mais vê hoje, efeito manada. O meu amigo investe em bolsa, então eu vou investir. Porque o meu amigo investe, ele se dispõe a ficar o dia inteiro na frente de um computador com os gráficos, né, de bolsa, então eu vou investir também. Ela já aquilo bacana, o cara tá ganhando dinheiro. Pois é, o cara tá ganhando dinheiro, eu vou ganhar também. O que é que 95% das vezes acontece com o efeito manada? Quem segue perde dinheiro, evolui patrimônio. Eu não tenho a mesma disposição a risco do meu amigo, eu não tenho o mesmo momento de vida do meu amigo. Às vezes não tem o mesmo tempo para acompanhar. O mesmo tempo também. disposto de acompanhamento. Eu trabalho o dia inteiro, meu amigo está na frente do computador o dia inteiro. Então, essa questão do efeito manada hoje é muita informação em rede social, é muita informação em mídia o tempo inteiro. Então, o cara acaba seguindo o efeito manada, não tem para onde correr. E tem assessoria financeira que faz um comercial bacana, né, para poder atrair investidores. Sim. E eu acho que essa parte consultiva de vocês, que é o grande diferencial que a gente está falando aqui, porque é um trabalho bem voltado para o educativo, né, que a gente está falando. Mesmo. É dentro da imprevisibilidade educar o cliente a correr o risco da maneira correta, né? Sim. A aprender sobre tudo o que está fazendo com o dinheiro dele, com o seu patrimônio, com o investimento, de forma que ele entenda de fato algo do negócio, investimento financeiro. Acho que pelo menos foi o que eu entendi que o movimento que vocês fazem de ação com o cliente de vocês. Vocês já pensaram em levar esse tipo de informação para outro público? Para uma massa a nível educacional com relação ao financeiro? Vocês já pensaram qual é o projeto que vocês pensam em tocar e como é que vocês desenvolvem isso? Né? De que forma educar mais pessoas, atrair mais pessoas para terem consciência financeira, por exemplo, hoje? Então, a gente tem um projeto, projeto em andamento aí, né, em Aline? andamento.
Tá no forno, vai sair aí a qualquer momento. Exatamente, mas que é voltado justamente para isso, né? Olha o spoiler aí no podcast. Tem um spoiler. Ano passado, a gente já começou a ser muito procurada, né, para falar sobre educação financeira. Então, fizemos algumas palestras, entrevistas em órgãos de classe. Então, culminou com o que a gente já queria, né, que é disseminar a educação financeira de um modo geral. Então, o que é que a gente pretende agora colocar em prática, e já está saindo do foro agora, segundo semestre desse ano, é levar a educação financeira de forma mais massificada realmente, e para as escolas, faculdades. A gente já está fazendo algumas parcerias nesse sentido, porque a gente precisa pregar, né, o que a gente pensa e colocar em prática. Então, a forma é levar a educação financeira ao maior número de pessoas possível. Então, a gente já vai começar a fazer esse trabalho, porque é o que a gente falou para você agora há pouco. A gente precisa ter essa educação de base. Então, é culturalmente arraigado aqui, né, na cultura brasileira, não falar sobre educação financeira. Eu tenho certeza que você não teve educação financeira na sua escola, eu não tive, Isabela não teve. Eu tenho um filho de 7 anos hoje que ele já tem um livro sobre finanças. Então, isso está mudando. A gente pensa que é um ato simples, mas que lá na frente vai refletir Com muito certeza. Positivamente para essas crianças que hoje estão começando, né, a ter esse acesso maior a esse tipo de informação. Eu vou além que você ali em relação à cultura brasileira. A cultura brasileira é a cultura do endividamento. Né? Então, milhões e milhões de brasileiros, um número crescente de pessoas endividadas com cartão de crédito, com cheque especial, com o nome no Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC, e que precisam urgentemente, inclusive eu diria isso, de uma recuperação da educação financeira, né? Um resgate. A gente fez um recorte, financeira. Magno, sobre a estatística, mesmo que a Aline trouxe aqui, sobre 67% da população não se educar financeiramente, 1% daqueles aposentados do INSS são independentes financeiramente. Imagina, no Brasil, 1% apenas dos aposentados. Ou seja, a grande maioria desses aposentados estão endividados, é irrisório. E já que a gente falou disso, de endividamento, e falamos das ferramentas que mais endividam, né? Uma das, eu acho que é a mais famosa, o cartão de crédito, é o sonho do mundo, de plástico, né, que todo mundo quer. E eu tenho certeza que tem uma galerinha em casa que está assistindo a gente agora que botou a mão na cabeça e assim, caramba, minha fatura está lá para pagar. Né? Como usar, porque é algo importante. Inclusive, eu acho que é um objeto de inclusão social do cartão de crédito. É verdade. Mas como usar de maneira inteligente esse cartão? A gente tem 2 vilões hoje, né, financeiramente falando, que é o cartão de crédito e o cheque especial. Então, são os 2 vilões. Acertei os 2, né? Acertou os 2 na mira, porque é onde o brasileiro se endivida mais e onde há incidência maior de juros. E acaba virando aquela famosa bola de neve. Então, a dica hoje que a gente dá para quem está nessa situação, quem está com a fatura de cartão de crédito muito alta, ou está utilizando o cheque especial, ou as duas situações também, que é muito comum, primeiro, organizar financeiramente, procurar o seu banco, porque os juros que você paga hoje no cartão de crédito é o maior juros do mercado hoje, e também do cheque especial, é procurar o seu banco, reduzir esses juros, fazer um parcelamento que enquadre dentro do seu orçamento doméstico, porque não adianta você ir ao banco, eu vou pagar isso em 6 vezes, sendo que não vai ser factível para você. Então, procura o banco, faz esse parcelamento, encaixa dentro do seu orçamento doméstico e planilha. Gente, planilha os gastos. Porque a gente pensa que, como eu falei agora há pouco, o cafezinho que a gente toma ali todos os dias não impacta no orçamento, mas impacta. E guarda o cartão e limita o uso desse cartão, porque você precisa limitar. Se você está pagando uma parcela referente ao parcelamento que você fez desse cartão, você tem que limitar o uso do cartão. Quanto que eu posso gastar de cartão? O grande questão do cartão de crédito é as pessoas não definirem quanto que eu posso gastar. Como que a gente gasta 3, 4, 5 vezes mais do que a gente ganha? No cartão de crédito é ilusório, o limite de cartão de crédito ele é ilusório. Ele nos faz ter a percepção de que a gente tem muito mais dinheiro do que a gente tem na verdade. E a sensação que eu tenho, que eu acho que deve acontecer no dia a dia,
é que não existe um controle diário do que a gente gasta no cartão, né? Justamente. Então você vai comprando, vai passando, vai comprando, e a gente só percebe, só se dá conta do tamanho do problema quando a fatura chega. Uma dica que eu dou, Magno, é olha o seu aplicativo do banco de cartões semanalmente. E se não olha, pega um papel e vai anotando. E vai anotando. Faz um bloquinho e vai anotando. É como a Aline falou, planilha aquilo que você está fazendo. Anota o O cafezinho. orçamento doméstico é isso. O orçamento doméstico é você começar a entrar no estado de consciência de gastos, de racionalizar o dinheiro, de sair do emocional e vir para o racional. E dizer assim, cara, isso aqui é o dinheiro. A matemática é exata. Não tem invenção da roda na matemática, né? Então a gente precisa trazer esse nível de consciência mesmo. Eu acho que chega uma hora que a pessoa aprende com a maturidade, com o tempo, depois que ele vai vivenciando a educação financeira, até com o feeling do dia a dia, quanto ele está gastando, quanto ele pode gastar. Mas nesse primeiro momento, o cara que não tem educação financeira, anotar o gasto diário, até do cafezinho, é uma ferramenta de se educar. É uma ferramenta de se autocontrolar, de saber, olha, meu limite de gasto é R$1.000 por mês. Então vamos lá. Eu já gastei no dia 15, aqui está aqui anotado, eu fiz a continha aqui, já gastei R$900, eu passo por R$100 para gastar agora no cartão. Né? Senão no mês que vem eu me comprometo. Mas a gente não faz isso. A gente vai gastando e acumulando. Descontroladamente. Para tomar o susto não chega a continha, é isso aí? Com certeza. E a gente vê muitos casos de pessoas que saíram do patamar de gastador para o patamar de investidor. Isso mesmo. E isso é altamente factível, porque às vezes a pessoa que está ali nessa situação se vê num emaranhado tão grande que acha que não vai sair, que não vai conseguir poupar, e às vezes atitudes simples vão mudar totalmente a direção. E investimentos que te obriguem a fazer. Se você não está tendo a disciplina mensal de fazer, faça investimentos que são débito em conta, como o Tesouro Direto, que tem como debitar da sua conta, que são os títulos do governo. Você tem como fazer programação de Tesouro Direto. O salário caiu, a bola caiu e já está fazendo. Já debitou. A própria Previdência Privada é uma ferramenta de investimento de longo prazo excelente e que você pode sim ter o débito automático na sua conta. Então, não tenho ainda a disciplina de investir. Use ferramentas que te dê essa disciplina, obrigatoriamente, né? Maravilha. Até que você comece a ter a consciência da disciplina. Eu queria voltar rapidinho a falar da máfia aqui, porque eu tenho alguns dados importantes que eu queria passar para a galera que está em casa. Estão vendo aqui as meninas com a carinha bonitinha, todas bem princesas, mas as meninas são faca no dente, viu? Com certeza. São pouco tempo de mercado, a máfia tem 2 aninhos só de mercado, é um bebezinho. Mesmo. Mas já tem grandes marcos importantes para a gente deixar claro. A gente brinca lá, Magno, que se somar o tempo de mercado financeiro de todos os sócios dá mais de 300 anos. É verdade. Unificaram já vocês aí no mercado financeiro. Além, por exemplo, gente, ela está entre as 100 assessoras de melhor resultado, de melhor desempenho. E foi uma grata mais surpresa. Performa no Brasil, isso é um número. É verdade. Entre as 100 que mais performa no Brasil. De 11 mil assessores, diga-se de passagem. Não é de pouca gente não, tá? A empresa de vocês está consolidada entre a operação de seguro, uma das melhores operações de seguro de vida do ano de 2022, é isso? Sim. Confere. E vocês estão entre o top 3, 1, 2, 3, entre os 20 escritórios parceiros que mais performaram com 3 anos junto à XP. Isso Exato. mesmo. Então, assim, são números impressionantes que vocês têm com apenas 2 anos. E agora a gente tem o selo NPS. O selo NPS é o selo de qualidade de atendimento. A gente não aceita nota menor que 10. Então, tá vendo aí? Olha só. Eu tô falando aqui 2 anos, gente, mas eu tô sendo até leviano em falar 2 anos, porque foi como a Aline falou, são centenas de anos de experiência de juntar os sócios. Mesmo. E essa é a base da empresa, a cultura da empresa, a história da empresa está misturada, enraizada com a de vocês, se mistura com a dos sócios, né? Mas como fazer para performar em tão pouco tempo de maneira tão positiva como vocês fizeram? Então, a gente tem nós saímos com um propósito muito forte. Então, quando a gente tem esse propósito muito forte, você não vai medir esforços para chegar onde você quer. Então, a gente teve um planejamento que, claro, ao longo do tempo, essas rotas foram mudando, foram sendo recalculadas, mas a essência do nosso sucesso em tão pouco tempo é realmente a gente ter um propósito muito forte de levar ao cliente a melhor assessoria, levar ao cliente o melhor atendimento e sempre colocar o cliente como prioridade. Verdade. Então lá a gente não tem ego, a gente não consegue tratar o cliente se não for da melhor forma que ele merece. Então é o cliente no centro da empresa e a gente consegue tocar aí da melhor forma possível. E eu falo para a Aline, né, que a gente estava até brincando outro dia, dizendo, Aline, se eu tiver que voltar 10 vezes para aquele gás do primeiro dia,
de propósito, porque o gás daquele primeiro dia do propósito, de quando você sai, senta na cadeira nova e diz assim, nossa, aqui é tudo do zero, então vamos construir do zero e vamos fazer isso aqui valer, isso aqui acontecer. Então eu sempre falo pra ela, se eu tiver que voltar do zero de novo 10 vezes, todos os meses, a gente vai fazer isso. Para que a gente entenda que esse é o mesmo propósito, que a gente tem que continuar na mesma página. Tem dias que desmotiva, tem dias, mas é assim, um desmotiva e o outro vem e levanta. O outro desmotiva, ela vem e me levanta, e cada sócio vai levantando um ao outro para que a roda da engrenagem continue a funcionar. E motivação, né? Motivação não é parâmetro para sucesso. Com motivação certeza. É estado de espírito. Parâmetro para sucesso é isso mesmo. Determinação, disciplina, isso mesmo. Motivação é estado de espírito. Um dia a gente acorda bem, um dia a gente não acorda. Nós somos seres humanos, né? A gente acorda bem um dia, no outro dia a gente acorda isso mesmo. Mais triste, no outro dia mais cansado, no outro dia mais animado. Então isso é estado de espírito que pode ser contornado no decorrer do dia. E aí você revisita o momento inicial. Quando você revisita, você diz, para que eu vim? Qual que é o meu propósito? Qual que é o objetivo de eu estar aqui sentada todos os dias, né? Não tem vídeo pra eu pegar no vídeo, falamos junto do propósito, não tem vídeo, essa brincadeira aqui na Bahia. Eu peguei no vídeo. Mas é uma palavra boa, então tá dando sorte de todo jeito. E assim, eu venho pra Salvador todos os dias, eu moro em Camaçari. Então eu sempre falo pra Aline, eu falei, cara, eu entro no meu carro e venho com todo o gás do mundo, sabe? Não, vamos desbravar esse negócio, vamos fazer acontecer. Não me interessa quantas vezes eu tenho que sair de Camaçari pra vir, como você falou, você viaja muito, né? E tudo. Mas quantas vezes você tiver que viajar e retomar e tá aqui na sua base e voltar de novo, seguindo o seu propósito, você vai fazer e vai construir. Tem propósito, tudo fica mais saboroso, né? É isso mesmo. Me conta agora aí, gente, os próximos passos do Assim Rende Mais, que a gente já falou que é o projeto de mentoria de vocês. Sim. Então. Projeto para 2023, vão investir nesse negócio, vão expandir e eu tenho certeza que tem gente que está assistindo a gente que já quer saber, você já pode se inscrever no processo de mentoria de vocês para educação financeira. Então, conta aí. Então, o Assim Rende Mais é nosso projeto agora para iniciar, né, com todo o gás, segundo semestre. A gente está lançando aqui agora, em primeira mão, viu? O projeto iniciou devido realmente à demanda, né? Sim. E aqui na região, as pessoas, existe uma latência muito grande nesse sentido. Então, as pessoas querem aprender e a gente está voltando agora para o presencial mesmo, né, Magna? A gente passou muito tempo no online, mas eu acho que as duas coisas ali se comunicam e a gente vai fazer palestras, já tem coisas engatilhadas aí para julho agora, e a gente vai começar aí para escolas e faculdades para levar educação financeira de base, tanto para crianças quanto para faculdade, né, níveis mais elevados. E a gente tá com um projeto também da mentoria individualizada, que aí o cliente vai procurar a gente vai levar da melhor forma possível, né, de acordo com a necessidade mesmo desse cliente. Se o cliente não sabe nada de investimento, a gente vai começar do zero com esse cliente até ele ter um nível de maturidade maior. É o cliente que já tem um nível de conhecimento, precisa aprimorar, quer entender. É o cliente que já é um trader e quer ter um aperfeiçoamento. Então a gente vai atender vai formar melhor. A gente vai atender aí em todas as esferas, mas a essência do Assim Rende Mais é realmente a educação financeira. A gente já pode procurar para mentoria? Já pode procurar. A gente tem um Instagram, o Instagram é Assim Rende Mais também. Então é só procurar, fala com a gente lá no direct que a gente vai. Em primeiríssima mão, é desmistificar crenças limitantes sobre educação financeira, sobre dinheiro, né? A nossa intenção é essa, é trazer a educação financeira. Eu acho que a XP nos impulsionou muito nisso, né, Aline? Porque a XP, ela é veia de educação financeira, é DNA de educação financeira, tem a Universidade XP que dispõe de diversos cursos aí, né, para quem quer iniciar esse processo e conhecer. Então, acho que a gente só está caminhando de mãos dadas, né, nesse processo aí. Tem uma frase que eu conheço, me disseram muito já, dinheiro gosta de respeito. Nessa não funciona. E eu queria saber de vocês, a gente falou, a Aline pontuou algumas vezes isso aqui durante o podcast. Eu vou até citar um exemplo prático aqui, porque a Fabi, que esteve aqui também sendo entrevistada, ela contou que uma das vezes ela foi no shopping com a filha queria um brinquedo que ela não podia comprar, né? E ela educou a filha limitando o valor do investimento para a filha fazer a compra. Eu também já fiz muito isso com a minha primogênita, por exemplo. O modelo de educação que eu criei para ela foi o poupar
o ano inteiro. Então, tudo que ela recebia, eu ensinava ela a poupar e no final do ano era ela que era responsável por comprar o presente dela e o presente das outras pessoas que ela queria presentear, o presente da mãe, do irmão, de quem ela queria. Então, bacana, no final do ano a gente abria o porquinho literalmente, espalhava as moedas, ela contava tudo e ela sabia quanto ela tinha e ela era responsável por comprar o dela e o dos outros que ela queria presentear. E existe idade para a gente inserir educação financeira para as crianças. Tem um marco limitador para isso. A gente deve começar desde pequenininho já inserindo nossos filhos e educando nossos filhos ao uso respeitoso do dinheiro. Vou dar outro spoiler, tá? Vamos lá! Já me conta também, né? Já tem uma atividade para a parte infantil, já tem que contar agora. A gente tem na Amalfi, o que a gente está lançando aí também para o segundo semestre de Clubinho Amalfi. Olha só. Que é o nosso amalfitano, que é o bonequinho, mascote. né? O nosso mascote, em que a gente está querendo trazer realmente... A nossa intenção é realmente atingir, Magno, diversos públicos e a gente entende que é de base, né? O público é de base, a gente precisa iniciar pela criança. Né, a Aline, que tem filho pequeno aí, vivencia muito isso, né, Aline, o tempo inteiro. Quando a gente fala de idade, não existe idade para você começar. Quando a criança ela começa a ter o acesso a coisas simples, você tem um pequeno livro que você vai contar uma historinha para essa criança de um personagem tal que poupou, que no final conseguiu comprar o brinquedo que ele queria. De uma forma lúdica, essa criança já vai estar inserida nesse processo. Existem livros hoje, inclusive, né, que levam para a criança de uma forma muito lúdica. Na escola, existe um projeto, né, de lei que é para inserir de forma obrigatória na grade curricular. A gente ainda não tem essa obrigatoriedade, mas as escolas, de forma discricionária, já colocam. Então, a criança hoje, meu filho começou ano passado com 6 anos, tem um livro sobre finanças. Então, ele já vai começando a se engajar dentro desse processo desde pequeno. Então, quando a gente fala de idade, quando a criança ela começa a entender, a ter um mínimo de entendimento, você já pode começar a inserir. Um simples desenho que você coloca para uma criança pintar com uma moeda e um porquinho, aquilo ali já vai levar para ela um conceito, né, de poupar. Quando você começa a fazer esse trabalho que você faz, que eu acho fantástico e acho que a gente deve fazer muito isso no dia a dia, colocar a responsabilidade financeira ali, claro, adequada para a idade da criança. Ela quer determinado brinquedo. Não, filho, você vai, né, fazer com que você tenha esse brinquedo. Vamos guardar um pouquinho, eu vou te dando. Porque a gente tem uma tendência a querer dar para os nossos filhos o que a gente não teve. Eu, às vezes, me pego muito dentro, né, desse processo. Tá no shopping, quer determinado brinquedo, você vai lá e dá. Quer que a criança aprende? Que é tudo muito fácil. A gente precisa, né, colocar o coração um pouquinho de lado ali e colocar a criança para aprender, porque no futuro isso vai ter assim um ganho imenso. Essa criança ela vai ter uma responsabilidade, né, financeira, uma autorresponsabilidade e um processo com o dinheiro ali, né, de um relacionamento muito fácil com o dinheiro. Fácil que eu digo no sentido dela saber, né, o que é que ela pode, ela saber que ela pode e deve guardar, pensar no futuro é importantíssimo. Então, eu acho que a partir do momento que a criança tem esse entendimento, a gente já deve inserir, sim, a educação financeira mais adequada também à idade. Eu não posso cobrar de uma criança de 1 ano de idade que ela já saiba o que é poupar. Então vai ser de uma forma muito lúdica. Então já vem um clubinho da Amalfi aí para os kids, com o mascote amalfitano. O Clubinho Amalfi, ele nasceu inicialmente com a ideia de que a gente precisa pensar em sucessão. Você hoje é uma pessoa que tem filhos, então você precisa pensar na sua sucessão. Como que eu vou atender o meu cliente? Então vai do nosso conceito global realmente. Como é que eu atendo o Magno sabendo que os filhos vão, né, suceder ele? Você está criando um patrimônio que inevitavelmente ficará para seus filhos, para a sucessão. E como é que eu não acesso esse filho de Magno? Esse filho de Magno, ele tem que começar a inserir. Como é que eu começo a inserir? Levando a educação financeira também para essa criança, porque no futuro eu vou estar tratando com essa criança. Verdade. Então, o Clube Amalfi é nesse sentido. Então, a gente tem revistinhas falando de uma forma muito lúdica sobre a educação financeira, então de acordo ali com a idade. A gente tem hoje uma demanda de clientes nossos, né, Isabela, que pedem para que o filho vá com ele no escritório para começar a entender sobre o mercado. Adolescentes de 14, de 15 anos. A gente tem filhos de clientes nossos que estudam fora do país, que vêm para cá e quando chega aqui no Brasil, pede para conversar com a gente sobre o portfólio dos pais que querem entender
Então, Tem pais que querem que o turma- filho fique 2 meses conosco. Pra É fazer uma uma- vivência, uma experiência. É muito bacana É uma turma isso. que está muito muito bacana. engajada com o mercado. Eu fico impressionada, eu fico muito impressionada e otimista com o futuro nesse sentido, porque hoje o jovem, o adolescente está muito engajado em querer isso entender mesmo. essa sede de conhecimento de mercado financeiro e de todos os âmbitos também, né, gente? Então eu fico muito feliz. E olha que quando o papo é bom, o tempo passa rápido, viu? Nossa. Meu tempo foi batendo aqui já que agora. A gente foi um bate-papo super descontraído, super gostoso, sobre um tema que geralmente tem uma resistência maior de se É tratar. verdade. E eu queria fazer a última pergunta para vocês aqui, que é a pergunta clássica do nosso podcast, tá? Que a gente fala sobre sucesso. Eu queria que a Aline falasse e a Isabela falasse o que é sucesso para cada um de vocês. Uma definição de sucesso, gente. Magno, o sucesso para mim é fazer o que a gente gosta da melhor forma possível. É ter a motivação de sair todos os dias de casa sabendo que você vai impactar de forma positiva a vida de alguém. Então, para mim, o meu sucesso hoje realmente é fazer o que eu gosto, da forma que eu realmente acredito e impactar de forma positiva a vida dos meus clientes, das pessoas que estão ao meu redor e de uma maneira muito transparente. Então, o sucesso para mim hoje é isso, é fazer o que eu gosto da melhor forma possível, tentando impactar o máximo positivamente a vida das pessoas. Bacana, Isabela. Eu acho que sucesso é a gente estar buscando criar nossa sorte diariamente, né? É a gente ter propósito, fazer o que ama. Eu acho que se você tem zelo, tem disciplina, faz o que ama e tem propósito, você tem sucesso. E o que a Aline falou, você impacta pessoas, né? Acho que a gente sai de casa todos os dias para poder impactar alguém positivamente. Se você faz isso, você tem sucesso. E servindo numa área linda que é de vocês, que é financeira, que quase ninguém faz. Pois é. Tem uma frase que eu sempre falo, que é a seguinte, eu gosto muito e é do Flávio Augusto, que é super conhecido na área, né? Que nada é fácil, tudo é possível. Comece pequeno e sonhe grande. Então, assim, quem tem o desejo de empreender, seja na área que for, comece que vai dar certo, porque se você procurar dificuldades, empecilhos, você vai encontrar. Então, como eu acabei de falar, nada é fácil, mas tudo é possível. A gente precisa começar, né? E manter sempre a essência do sonho grande, que é o que vai fazer você crescer cada vez mais e mais. Grandes mestres, Flávio Augusto, que fala da estabilidade, que estabilidade não existe, e aí você cita justamente, inclusive a intitulação de um livro do Jorge Paulo Lemann, né, O Sonho Grande, que ele fala que Sim. sonhar pequeno, sonhar grande, Dá o mesmo trabalho, e vai embora. Exatamente. Gente, eu queria chamar aqui a produção para entregar um mimo do nosso podcast para Ai, vocês. gente, Para vocês terem uma recordação lá no escritório da Malf, em casa. Pode abrir? Pode abrir? Fica à vontade. Aqui Ai, que Gente. maravilha! Que lindo! Essa caneca é super desejada. Não, e eu tava perguntando, eu ia perguntar, né? Falei pra Aline, será que aquela canequinha a gente Adorei. ganha? Aí eu falei, não, quando eu vi vocês servindo, eu falei, a gente não vai ganhar a canequinha, agora a gente ganhou. Gente, tem olha. um docinho do senhor. Super personalizado, amei. Super Obrigada. personalizado. Super personalizado. É a experiência do cliente, né? Olha que bacana. E aqui é uma Tem camisa. camisa Ai, também. que show! Adorei, obrigada. Meninas, eu que agradeço. Foi incrível estar com vocês aqui. Obrigada. Chegando nesse universo da educação financeira, que é um tabu na realidade da vida de muita gente. O trabalho que vocês realizam de extrema importância na sociedade, né? Não deixa de ser um trabalho social, É verdade. ainda que remunerado, de passagem. Você que vai querer a mentoria, vai fazer um investimento muito bem feito para as meninas da Malf e vai começar a encontrar bons resultados na sua vida financeira. Então, vamos divulgar largamente aqui esse trabalho de vocês. Eu me proponho, inclusive, a ser embaixador desse projeto aí. Nossa, maravilha. Um Obrigada. projeto educacional, vamos levar isso para as crianças, vamos levar isso para a população que a gente tem, para a galera que está precisando. Eu desejo muito sucesso para o projeto de vocês, de coração mesmo. E para você que assistiu, obviamente, agradecer por você ter ficado até agora segurando a caneca, assistindo a gente aqui no podcast. Se você não deu o like no começo, vai lá agora, dá o like. Viu que era legal o conteúdo?
manda para todo mundo, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal para poder continuar apoiando a gente, para fortalecer o nosso projeto. E se você não me segue, vai lá, digita agora no Instagram, segue lá, @MagnoLuiz com 2 S, porque é S de sucesso, e sucesso eu só gosto quando é em dobro. Então, Show. obrigado por ter vindo, obrigado pela companhia. Meninas, obrigado. Nós que agradecemos. Vamos voar. Vamos Com sim, certeza. com certeza. Sucesso, Magna. Obrigado, meninas. Obrigada, querido. Show de bola, viu?